Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Depois de atrasos e mudanças de plano de voo, primeiras doses da vacina contra a Covid-19 devem chegar hoje à noite em São Luís. Maranhão deve receber mais de 160 mil doses. Prefeitura da capital confirma início da vacinação para esta quarta-feira e ainda como foi o retorno presencial das aulas da rede particular de ensino. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa a edição de hoje já com informações da chegada das primeiras doses da vacina contra a Covid-19 ao Maranhão. Andressa Miranda vai falar com a gente ao vivo agora. Andressa, essa previsão era para pouco depois do meio-dia, já temos aí um grande atraso, né? A que horas essas doses devem chegar aqui ao estado? Boa noite para você. Boa noite, Hugo, e boa noite a você que está em casa. Que bom que estamos aqui dando essa notícia. Então, às 10h05 da noite é a previsão que esse voo vai desembarcar, esse avião vai chegar aqui em São Luís e essas doses vão estar aí disponibilizadas para a população maranhense. Agora há pouco, tem poucos minutos, o Flávio Dino, ele anunciou que hoje mesmo vai ter vacinação. Algumas pessoas foram selecionadas e serão vacinadas hoje. Que notícia boa de dar nessa noite de segunda-feira. Uma segunda-feira muito boa, viu? O cronograma de vacinação aqui na capital está mantido. Começa na quarta-feira, dia 20, e aí segue, né, todo esse cronograma. O governador também falou, o Flávio Dino falou o seguinte, a distribuição da vacina, assim que ela chegar, tem essa vacinação hoje e logo, né, amanhã já começa a distribuição para as regionais que estão todos ansiosos, esperançosos por esse momento. Vai ter para Santa Inês, Imperatriz e Açailândia logo amanhã e depois segue um cronograma rápido. Para isso também tem toda uma logística preparada. Hoje à tarde nós fizemos uma reportagem sobre esse assunto. Vamos ver. O primeiro lote de vacinas tem mais de 160 mil doses para o Maranhão. São 123.040 doses da Coronavac e mais 41.200 que são separadas para a população indígena no estado. Este primeiro lote é destinado ao grupo prioritário. O Maranhão é o quarto com maior número de doses a receber no Nordeste. Gente, nesse momento eu estou aqui na Câmara Fria, em Guarulhos, já com o nosso lote de vacinas aqui do estado do Maranhão, de histórico, que vai nos permitir, enfim, vencer a pandemia. Com a logística toda preparada, locais específicos para aplicar as doses, está mantida a data de início de vacinação para quarta-feira, dia 20. A estrutura para as primeiras fases foi montada no pavilhão de eventos no Multicenter Sebrae. Na primeira fase, serão vacinados trabalhadores de saúde, pessoas de 75 anos ou mais, pessoas de 60 anos ou mais em asilos, população em situação de rua, população indígena, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas. Na segunda fase, idosos de 60 a 74 anos e na terceira fase, pessoas com comorbidades. Entre os tantos desafios de logística e distribuição da vacina, tem um outro fator. É preciso elevar o grau de confiança das pessoas na imunização. Especialistas dizem que há eficácia e segurança nas vacinas. A vacina de Oxford tem uma eficácia de 70% contra a doença e a Coronavac de 50%. Então, são eficazes. E, especialmente, ambas são capazes de reduzir muito a probabilidade de doença grave, hospitalização e morte. Muitos estão, sim, esperançosos e confiantes. No meu caso, eu vou aceitar, né? É lógico que todo mundo vacinado é uma forma de combater a doença, né? Uma forma da pessoa se auto-imunizar, né, no caso. Então é importante, sim. Eu não tenho medo, não. Eu tenho medo da doença, que está matando muitas pessoas fora aqui do estado, né? Então é uma benção a gente receber essa benção aqui em São Luís. Exatamente, muita gente aí está esperançosa. São 6 milhões de doses de vacina em todo o país e aqui no Maranhão, como nós falamos aí na reportagem, mais de 160 mil. Hoje à tarde, Flávio Dino também se manifestou nas redes sociais com relação à quantidade das vacinas. Ele falou que é preciso viabilizar de forma bem rápida a produção dessa vacina nos institutos, no Butantan e também na Fiocruz, que é para dar celeridade em todo esse processo aí de imunização da população. Nós estamos aqui em frente ao Palácio dos Leões
e o Flávio Dino vai daqui a pouco conceder uma entrevista coletiva, vai ter também os secretários e todas as pessoas envolvidas em toda essa logística para falar como que vai funcionar essa vacinação. Lembrando que essa vacinação ela vai começar aí as primeiras doses, né, em profissionais de saúde da rede estadual e população indígena. Então, daqui a pouco, às 8 horas da noite, vai ter essa transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais do governo do estado, para quem quiser acompanhar instantaneamente. E amanhã, nos nossos jornais aí, telejornais da TV Difusora. Hugo, é com você. Obrigado, Andressa, pelas informações nesse dia importante nessa luta contra a pandemia. Vamos então aproveitar e atualizar os dados sobre a pandemia aqui no Maranhão, os números divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde, já aqui no telão para a gente. Números totais desde o início da pandemia até agora, 203.581 casos confirmados da doença no Maranhão. Nas últimas 24 horas, 158 casos confirmados. Temos, no momento, 6.274 pessoas em tratamento contra a doença, em casa ou então em hospitais. O número de recuperados passando de 192.600. O número de mortes, infelizmente, chegando a 4.613. 7 pessoas morreram por complicações da doença aqui no estado do Maranhão, somente nas últimas 24 horas. Agora, olha só esses dados que chamam a atenção também com relação à pandemia. Foram divulgados hoje à tarde pela Associação dos Registradores Civis aqui do estado do Maranhão. Os números vão aparecer aqui para a gente também. O número de mortes por doenças respiratórias entre 2019, comparando 2019 a 2020, aumentou 75% aqui no estado. Subiu de 5.417 para 9.482 aqui no estado. O número de mortes por doenças cardíacas, também relacionados aí à pandemia aqui no Maranhão, subiu 12,7%. Subiu de 4.826 para 5.439. Mortes em domicílio, pessoas que morreram em casa, esse número também aumentou aqui no estado, 38,2%. Então, dados aí que mostram a evolução também da pandemia aqui no Maranhão. Você confere agora o nosso giro de notícias. Os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que não conseguiram fazer a prova no último domingo por suspeita de Covid ou de outra doença infecciosa, segundo o INEP, podem solicitar a reaplicação da prova. Essas provas devem ser aplicadas nos dias 23 e 24 de fevereiro, junto com o público privado de liberdade. Em Imperatriz, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 3 caminhões por transportar ilegalmente madeira nativa serrada. A apreensão aconteceu na última sexta-feira após uma denúncia anônima informando que a carga estava nas imediações do município de Cidelândia, a cerca de 71 quilômetros de Imperatriz. A carga de um dos veículos não tinha documentação necessária e vinha do município de Abel Figueiredo, no Pará, com destino a Teresina, no Piauí. Outros 2 veículos também foram interceptados pela PRF com características semelhantes, mas desta vez havia documentação oficial. Mas a PRF constatou que as informações eram de um outro veículo. Agora, motoristas têm que prestar esclarecimentos por adquirir, transportar e vender a madeira nativa. Tanto o veículo quanto a carga estão retidos no posto da PRF em Imperatriz. 2 homens entraram em uma loja de aparelhos celulares situada no centro de Caxias, região leste maranhense. Fizeram 2 funcionários de reféns, levaram seus pertences e fizeram um arrastão em todos os aparelhos da loja. A polícia está investigando quem são os suspeitos através das imagens de câmeras de segurança que registraram toda a ação. Daqui a pouco você vai ver que aumentou o número de roubos de motocicletas em Caxias. E mais uma vez o alerta de afogamentos na capital. Um turista morreu na praia de São Marcos. Até já. Estamos de volta e o corpo de um homem foi encontrado na madrugada de hoje na praia de São Marcos, aqui em São Luís. Ele teria se afogado ainda na noite de ontem. Foi o segundo caso registrado na mesma região somente no domingo.
Os 2 afogamentos foram registrados neste domingo. O primeiro deles, ainda durante a tarde, foi de uma garota de 13 anos, que conseguiu ser resgatada com vida. Então nós prestamos apoio ali à equipe de guarda-vidas da prefeitura, que fez o resgate, felizmente fez o resgate com vida da menina de 13 anos, foi levada para a UPA consciente e passa bem. Essa ocorrência foi atendida pelos guarda-vidas da prefeitura, que após o resgate da vítima, acabaram também precisando de atendimento. Além do cansaço, pelo menos 3 deles se machucaram durante os trabalhos. Os guarda-vidas fizeram um resgate com sucesso ali da criança, mas ali é uma região de pedras e que ficou inevitável ali, eles tiveram alguns arranhões e nossa equipe chegou logo após a retirada da garota e aí nós prestamos apoio ali à dupla, né, de guarda-vidas que retirou a menina da água. Então, mas não foi nada grave, eles só tiveram alguns arranhões por conta mesmo da área que tem bastante presença de pedras. No começo da noite, um outro afogamento foi registrado, de um homem de aproximadamente 38 anos. Assim que o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado, deu início à operação de resgate, mas o corpo da vítima só foi localizado na madrugada. 2 amigos estavam aqui na Praia do Calhau, resolveram dar aquele último mergulho, né, que a gente sempre destaca, é muito perigoso, depois às vezes de ficar o tempo todo ali na praia, cansado, de repente consumo de bebidas alcoólicas. Então eles tiveram um problema, um deles acabou se distanciando e nós fomos acionados aqui para iniciar as operações de buscas, que iniciamos logo ontem após essa comunicação. E infelizmente nós só encontramos às 4h30 da manhã o corpo e foi entregue para o ML. Olha, uma operação tenta reduzir o número de roubos de carros e motos em Caxias. Somente no ano passado foram quase 300 veículos recuperados em ações do tipo. As motocicletas são os veículos de maior alvo de roubo dos bandidos em Caxias. Em segundo lugar, vêm os automóveis. Exatamente, é um veículo mais externo, de mais fácil assalto. Então, geralmente, os motociclistas são os alvos principais desses assaltantes. A ação que envolve a recuperação de veículos roubados ou furtados aqui em Caxias, região dos Cocais, fazem parte da Operação Bairro Seguro, desenvolvida pela Polícia Militar e que tem como objetivo coibir a ação de práticas criminosas, bem como garantir maior segurança à população. Apesar do aumento da criminalidade no município, a PM dá algumas dicas importantes aos proprietários desses veículos, principalmente os de motocicletas. Evitar transitar em locais ermos, escuros, em horários incondizentes e locais incondizentes, locais de pouco público. E sempre que parar seu veículo, sempre que tiver que parar, estacionar, que faça em local mais iluminado, que faça em um local mais visto, de preferência perto de aglomeração de pessoas. Somente ano passado, a Polícia Militar de Caxias conseguiu recuperar 273 motos e 11 carros, totalizando 284 veículos. Este ano, até agora, já foram recuperados 13 veículos, incluindo carros e motos. Agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã. Hoje o dia foi nublado, com chuva aqui em São Luís e amanhã o tempo deve permanecer também nublado e com chuva a qualquer hora. As temperaturas aqui pra gente, mínima de 24, máxima de 30 graus. Em Codó, sol com algumas nuvens e também chove rápido a qualquer hora do dia. Mínima de 24 e máxima de 32 graus por lá. Em Balsas também tem previsão de sol na maior parte do dia, mas pode chover a qualquer hora. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. O Jornal da Difusora vai agora para mais um rápido intervalo e daqui a pouco as aulas da rede particular de ensino que foram retomadas aqui em São Luís. Até já! Estamos de volta e hoje foi dia de retomada das aulas para estudantes da rede particular de ensino aqui de São Luís. Além do modelo híbrido, com aulas presenciais e pela internet, as medidas sanitárias também foram mantidas.
As alterações começam logo na entrada. A sinalização horizontal indica o distanciamento que os alunos devem obedecer. Também é preciso checar a temperatura e usar máscara. Nas salas de aula, mais novidades. Os 1.600 alunos desta instituição foram divididos em 2 grupos. Sendo assim, metade assiste a aula presencialmente e a outra metade acompanha ao vivo, simultaneamente, só que de casa. Esse sistema híbrido foi implantado desde agosto do ano passado. A medida foi tomada para diminuir o número de pessoas circulando no local. Hoje, com o início do ano letivo, os novatos tiveram um momento para aprender sobre as normas sanitárias, socializar e até falar como tem se sentido em relação à pandemia. Influenciam fatores como o teu próprio ambiente dentro de casa. Às vezes muita gente tem irmãos que atrapalham um pouco os estudos. Conversar com o professor, perguntar, tirar uma dúvida é assim mais difícil online. Então acredito que isso acabou prejudicando um pouco, apesar dos nossos horários online terem sido muito proveitosos. Mesmo com todos os cuidados e limitações, Maria Fernanda amou voltar para a escola. Foi a melhor sensação do mundo. Eu amo estar aqui e eu acho que todo mundo gosta muito de estudar, né? Não é de estudar, mas assim do espaço escolar. É muito bom. E foi uma sensação assim de em casa. Cheguei em casa, estou em casa. Possibilitar o retorno das aulas presenciais exigiu investimentos. Aquisição de novos equipamentos, investimento em internet, porque na nossa escola os alunos têm aula ao vivo, ou seja, o aluno que está em casa tem o mesmo conteúdo e pode interagir com o professor que está em sala de aula com outro grupo. Mas, por enquanto, no Maranhão, somente as escolas particulares voltaram a ter atividades presenciais. A Secretaria Municipal de Educação descartou a possibilidade de retorno das atividades ao longo do primeiro semestre desse ano. Já as aulas da rede pública estadual, segundo o calendário divulgado, devem retornar nos dias 8 e 22 de fevereiro para os alunos das escolas de tempo integral e tempo parcial, respectivamente. As vacinas sinalizam para nós que estamos cada vez mais perto, né, de voltar àquela rotina que tínhamos, mas ainda com muito cuidado, e a gente vai estar muito alinhado com a ciência e com os protocolos para que, de fato, todas as decisões tomadas sejam de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, para que, de fato, todos os nossos colaboradores, familiares e estudantes estejam cuidados nos nossos espaços educacionais. Olha, o governador Flávio Dino acabou de publicar os nomes das pessoas que serão as primeiras a receberem as doses da vacina contra a Covid-19 aqui no Maranhão, que deve acontecer ainda hoje. Egli Maia Souza, técnico de enfermagem, Fabiana Guajajara, indígena, Conceição Azevedo, ela é médica, Henrique Sobrinho é fisioterapeuta e a enfermeira Sônia Matos foram os escolhidos. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora de hoje fica por aqui com imagens ao vivo do Palácio dos Leões, com a expectativa da chegada das primeiras doses da vacina contra a Covid-19 ao estado. Obrigado pela audiência, pela companhia, boa noite e até amanhã.